Graças a Deus ele não morreu. Mas podia ter morrido. Então não dá mais pra esse cara ficar brincando com a saúde do meu pai. Com relação ao meu pai, a gente foi pego surpresa agora também. Como você falou, antes de começar aqui o nosso bate-papo, vi a notícia de que ele tinha sofrido um acidente dentro lá do cubículo onde ele se encontra na Polícia Federal. E ele teria, segundo eu falei com o Carlos mais cedo, o que o Carlos acredita que aconteceu é que ele teve algum ataque epilético, alguma convulsão, alguma coisa assim, né? Que já tinha acontecido no hospital uma vez com ele, quando a Michelle estava lá o acompanhando. O Carlos acredita que aconteceu de novo. Ele teve essa convulsão, caiu da cama, inconsciente, ele bateu com a cabeça em alguma coisa. A Michelle acabou de falar comigo que ele estava com um corte, não era profundo, mas com um corte aqui de uns 5 a 6 centímetros aqui na parte do maxilar. Estava com o pé sangrando, não sei como é que ele estava com o pé sangrando. E, enfim, aí quando ela chegou lá, não sei se foi ela ou se foi o Carlos que chegou primeiro, deu de cara com ele desse jeito. É mais consciente já, mas eu não sei por que é que como é que ninguém viu. Isso fica aprovado, Paulo, como é que ele não pode ficar num lugar como esse, onde não há um acompanhamento 24 horas permanente, com cuidado seja de familiares, seja de enfermagem, porque ele podia ter batido a cabeça, quando alguém fosse lá abrir a porta para levar o café da manhã, ele está morto. Já tá morto. Está morto dentro da sala. E essa é a minha pergunta. Teoricamente, em tese, na decisão do Alexandre, bom, vamos para o histórico. Seu pai passou por não sei quantas cirurgias. Só para assim, eu acredito que agora ele esteja lá, está sendo atendido nesse momento que a gente está conversando, ele está sendo atendido lá, não sei, notícias atualizadas. Então, conforme aqui, talvez a gente receba até a notícia do médico. Notícia em tempo real aí. Bom, vamos lá. Seu pai tem uma série de históricos de cirurgias decorrentes da facada que ele recebeu de um militante de esquerda que até hoje não foi plenamente solucionada. A gente não sabe o que aconteceu ali até hoje. Mas seu pai tem vários problemas de saúde nessa direção. Tem um problema do soluço, que é um problema muito sério, né? A ponto de ter... E acabou de passar por 3 cirurgias, né? Uma de hernia inguinal. Uma em cada lado aqui do pubis, né? 2 cirurgias aqui. 2 de hernia inguinal. E essa outra aqui foi uma tentativa dos médicos, já tentaram de tudo, Paulo, para solucionar o soluço. Que é muito agoniante, né? É um negócio assim, é torturante aquilo, né? Eu tive uma crise de soluço uma vez, que eu tomei um dexametasona que você me deu. Eu tomei dexametasona, não sei se você lembra disso. Eu tomei dexametasona e um dos efeitos colaterais que a gente nem sabia da dexametasona em algumas pessoas, ela dá soluço. E eu tive uma crise de soluço que durou 10 horas. Na 6ª hora eu queria me suicidar. Eu fico imaginando o grau... Ele dorme soluçando? Eu não sei como ele consegue, né? Mas até um vídeo que foi colocado nas redes sociais, ele tá lá dormindo, tentando descansar, não sei, soluçando. Quer dizer, um movimento já involuntário, é um negócio de louco. Então a terceira cirurgia foi uma tentativa de anestesiar esse tal de nervo frênico para ver se parava esse movimento involuntário do diafragma dele. E teve sucesso isso? O que eu falei com o médico ontem é que ele melhorou, o espaçamento do soluço está menor. Então ele falou, Flávio, ontem ele teve só 1 hora de soluço. É um negócio de louco, né? Então assim, hoje, Paulo, o que acontece, estamos aguardando como é que o médico vai trazer de notícia pra gente, o que ele vai laudar disso. Eu sei que eles têm a possibilidade de levar o meu pai para o hospital para que faça exames lá, já que ele bateu com a cabeça, é até um protocolo, ele tem que fazer uma ressonância, alguma coisa na cabeça para ver o que é que houve. E assim, mas isso já estava na petição anterior, que o Alexandre de Moraes negou a prisão domiciliar ao presidente Bolsonaro. Negou quantas vezes? Foram 3 negativas, se não me engano foram 3. E nesta última, uma das preocupações dos médicos era, ele tem crise de labirintite também, já tinha tido relatado, tudo laudado. Uma das consequências podia ser ele tomar um tombo sozinho e ficar inconsciente e talvez morrer dentro da cela onde ele estava. Graças a Deus ele não morreu, mas podia ter morrido. Então não dá mais para esse cara ficar brincando com a saúde do meu pai. Ele quer matar teu pai. Ele não resta outra coisa para a gente pensar, a não ser isso. Uma vontade deliberada de matar. Quando ele fez com o Clezão, ele negou 14 pedidos da defesa para que o Clezão saísse da penitenciária e fosse fazer o seu tratamento médico em casa, com acompanhamento médico, enfim, coisas que o médico disse que precisa fazer isso. Ele não pode ficar nessa carceragem. E os pedidos foram solenemente ignorados pelo Alexandre de Moraes. Se estivéssemos num país sério, ele tinha que estar respondendo, sim, por esse homicídio, ainda que de forma culposa, por omissão, ou dolosa por omissão, né? Já que deliberadamente ele não decidiu, ou fez desdém da saúde de uma pessoa que estava sob os cuidados do Estado, e o Clezão morreu.
E a gente tem dito aqui, a gente não quer que a jurisprudência Clezão seja usada também para o Bolsonaro, porque está comprovado, é fato público, todo mundo sabe que a saúde do Bolsonaro não é 100%, precisa de cuidados permanentes, que não é possível ele ter essa assistência onde ele está, na sede da PF, e nem dentro de qualquer outro lugar do sistema penitenciário, porque a imprensa fica perguntando, Flávio, alguns aliados estão dizendo que seria melhor ele ir para Papudinha. É um cacete, cara. Não tem melhor. Tem que ficar aonde a integridade física dele, a saúde dele, vai estar resguardada. Em casa, com cuidados permanentes. Aí, como é que vai fazer para tomar conta? Né? O Alexandre de Moraes tem muita criatividade para saber como é que ele faria esse monitoramento com relação ao Bolsonaro. Mas o fato é que ele tem que estar em casa sob a atenção permanente da família, de enfermagem, e está comprovado. O que estava no pedido que foi negado anteriormente acaba de acontecer. Uma das coisas que dizia, fundamentando o pedido para que ele fosse para essa domiciliar humanitária, era a possibilidade de ele levar um tombo, se machucar e ter alguma consequência na sua saúde. Aconteceu, graças a Deus, não foi o resultado morte, mas poderia ter sido. Então, assim, não dá mais para algumas pessoas no Supremo continuar dando essa procuração para Alexandre de Moraes torturar uma pessoa até a morte, que é o que vai acontecer se ele não sair de lá. Eu particularmente acho que os Estados Unidos, inclusive, deveriam utilizar esses fatos novos para restituir as sanções magníficas ao Alexandre de Moraes. Eu acho que há caminho para isso, é uma coisa que deve ser procurada esse ano, a gente deve perseguida esse ano. Mas existe dentro do Brasil, existe algum caminho para que ele receba uma prisão humanitária? Não? Olha, a gente não tem outro caminho a não ser dentro do próprio Supremo, já que o caso está lá. Só que é uma coisa, já tem diversos precedentes, São Paulo, porque tem uma regra na jurisprudência do Supremo, né, que mudou toda a jurisprudência, todo o histórico de decisões, mudou para prejudicar o Bolsonaro. Para beneficiar alguém que claramente precisa de uma domiciliar, é mais difícil. Mas tem vários precedentes de juízes que dão decisões, mas dão decisões que revogam decisões individuais de outros ministros do Supremo. Essa é a regra lá. Um ministro do Supremo dá uma decisão individual, certo, ela não pode ser revogada por outro, ela só pode ser revogada por um colegiado. Mas, em função da urgência, existem precedentes em que, assim, é possível que essa decisão individual do Alexandre de Moraes seja revogada por um outro ministro do Supremo de ofício. Olha, está muito claro, depois do que aconteceu agora, né, essa queda dele, está muito claro que não tem condição dele ficar lá. Não vou mais concordar com essa sacanagem que está sendo feita com o Bolsonaro e vou dar uma decisão monocrática aqui, sim, revogando a decisão do Alexandre de Moraes. É possível? É. E agora, a gente não dá mais para a gente acreditar, ô Paulo, peticionar de novo para Alexandre de Moraes, para falar, olha, agora desta vez, você pode ter peninha dele, você pode tirar as garras de cima desse seu prisioneiro e fazer com que a lei valha para o presidente Bolsonaro, ele possa ir para casa para uma domiciliar, por favor. Não dá mais. Ninguém acredita mais que esse cara... Eu não acredito mais que o Alexandre de Moraes não passa mais no exame de sanidade mental. Não tem condições. Não tem outra explicação para esse cara fazer o que está fazendo. Não é porque é ex-presidente da República, não. Porque claramente foi um processo viciado. Bolsonaro foi condenado pelos seus inimigos, coordenados pelo Alexandre de Moraes desde que era presidente do TSE, muito antes disso, inclusive. No TSE ele só deu continuidade ao que ele já tinha iniciado enquanto ministro supremo, com as perseguições, usando esse malfadado inquérito das fake news, né, que não tem fim nunca, que já dura mais de 6 anos, para perseguir não só Bolsonaro, mas a direita como um todo, inclusive você, né? Então, assim, não dá mais, não tem condições desse cara continuar sendo ministro do Supremo. Então, assim, tem caminhos dentro do Supremo? Tem. Agora, os advogados, eu não estou nos autos, mas eu converso com os advogados, eles ouvem a minha opinião. A minha opinião é que algo precisa ser feito urgentemente, ou para obrigar o Alexandre de Moraes a tomar uma decisão que leve o Bolsonaro para uma domiciliar humanitária, ou algum outro ministro com bom senso que tome uma decisão. Olha, Alexandre, já deu, não dá mais para você continuar tomando conta deste processo, porque você não tem condições, você é totalmente suspeito, você tem interesse pessoal, ao que tudo indica, em matar um cara. Você não pode continuar com essa insanidade de negar um direito legítimo, constitucional, humanitário a um brasileiro, que é o Jair Bolsonaro, e dar uma decisão que coloque ele numa domiciliar humanitária.